podemos dizer assim, dos mais importantes e fundamentais para a convivência humana. Alteridade significa que eu devo reconhecer o outro em toda a sua individualidade, em toda a sua peculiaridade, e aceitá-lo como sendo diferente de mim. E essa diferença não vai causar nenhum dano, apenas me exigirá me responsabilizar mais pela forma como eu vejo esse outro que é diferente de mim. Alteridade significa que eu devo reconhecer que a singularidade de outrem deve dar a ele liberdade de ser aquilo que ele deseja e de viver da forma que melhor aprouver a sua individualidade. Algumas pessoas se sentem muito incomodadas com a maneira dos outros seres humanos se comportarem, mesmo que esse comportamento não seja de modo algum desrespeitoso ou cause qualquer tipo de distúrbio na relação com dessa pessoa com as outras. Pessoas que não entendem que as diferenças fazem parte do contexto existencial. Pessoas que não entendem que o mundo é o palco das diferenças. E aceitar que o outro é diferente de mim deve fazer parte do cotidiano das relações que eu devo construir com os outros, pode levar a preconceitos, pré-julgamentos, maledicência, todo esse conjunto de atitudes maléficas que podem literalmente atrapalhar a vida de alguém. Nós, seres humanos, temos nossa forma de nos comportar, de fazer nossas escolhas e de exercê-las livremente da forma mais respeitosa possível. Algumas pessoas preferem ficar mais isoladas, se comunicarem com pessoas que lhe possuem mais afinidade. No momento do protocolo social hipócrita, ele prefere ficar mais longe, talvez em outro lugar. Isso é muito comum nas reuniões das pessoas que exigem que todas participem de todo aquele protocolo de risinhos e todo e essa uma certa ou participe desse cenário, desse ambiente circense. Não são todos que gostam disso. E mesmo que as atitudes das pessoas que são diferentes dessas outras e preferem, no momento de descanso do trabalho, sentarem no outro lugar, no outro recinto, mesmo que fazendo isso, eles não tenham nenhum tipo de comportamento desrespeitoso para com os outros, essa pessoa acaba sendo pré-julgada. Essa pessoa acaba sendo discriminada. Ele passa a fazer parte do centro de comentários e tudo mais. O que mais me impressiona nesse tipo de relação é que muitas das vezes nós não queremos dar às outras pessoas o desrespeito de uma presença hipócrita, de uma presença que naquele instante não é para aquele momento fundamental. E ao invés das pessoas se sentirem até certo ponto respeitadas, porque a outra pessoa ou as outras não quiseram estabelecer com elas nenhum tipo de comunicação naquele momento de forma respeitosa, elas se indignam, elas questionam e elas acabam
não percebendo, isso talvez seja um processo inconsciente, de que a sua atitude é preconceituosa. Gera um profundo mal-estar entre todo o ambiente. A pessoa que não reconhece que existem diferenças e que as outras pessoas são diferentes essas pessoas não conseguem ter liberdade de serem quem são. Elas devem viver a vida toda se policiando, se vigiando para que elas não sejam assim. O riso fácil é perigoso. Nós temos liberdade de viver em paz, e a alteridade é o reconhecimento que o outro deve ter de que todas as pessoas não são iguais, que as identidades e particularidades das pessoas fazem parte do seu universo íntimo. E não reconhecer isso pode ser muito perigoso, porque pode fazer com que as pessoas se acostumem também a não se reconhecerem como são e exijam de si comportamentos que não fazem parte da sua própria essência humana. A filosofia estuda muito o processo de alteridade. O filósofo lituano Emanuel Levinas, que foi uma vítima terrível do nazismo, ele, aproveitando toda a sua experiência com o preconceito, aliada aos estudos que ele fez da fenomenologia de Edmund Husserl, ele escreve sobre a autoridade e diz que o contraponto da autoridade é o preconceito, que ele coloca como um pré-julgamento. Acreditar que é possível saber sobre o outro, questionar o outro nas suas escolhas, no seu comportamento, na sua maneira de ser. E esse preconceito ele vai evoluindo pouco a pouco, até que essas pessoas passem a excluir as outras. E a predeterminar que o comportamento dessas pessoas é indigno daquele santuário hipócrita, daquele núcleo social. Isso é terrível, isso é péssimo. É reconhecer a pessoalidade, a identidade e a individualidade do outro, é um modo de construir uma sociedade mais justa. Por que as pessoas hoje se tornaram tão preconceituosas? Por que que nesse momento, desse neoliberalismo insano, nessa sociedade do desempenho e do cansaço insano, impera a ditadura do igual, impera a ditadura da semelhança imposta? Porque as pessoas pré-julgam as outras, porque a alteridade deixou de ser um compromisso ético que devamos exercer cotidianamente.